E hoje teremos o segundo episódio da série Manejo do Maracujazeiro. Como é feita a produção de mudas e as formas de condução. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. Maracujá é uma denominação geral dada ao fruto e à planta de várias espécies do gênero Passiflora. O nome maracujá é de origem tupi-guarani, significa alimento que se toma de sorvo ou alimento em forma de cuia. As primeiras referências às plantas do gênero Passiflora foram feitas no século XVI, incluindo a sua citação na obra Tratado Descritivo do Brasil, de 1587, na qual o português Gabriel Soares de Souza fez referência ao maracujá como uma planta exótica com múltiplas potencialidades alimentares, ornamentais e medicinais. No Brasil, as espécies com maior expressão comercial são a Passiflora edulis, que é o maracujá azedo, e a Passiflora alata, o maracujá doce. O maracujá azedo é o mais conhecido, cultivado e comercializado em decorrência da qualidade dos frutos e do maior rendimento industrial. O Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de maracujá, chegando a produzir aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produtividade média de 14 toneladas por hectare ao ano. Além do maracujazeiro azedo e doce, outras espécies como a Passiflora cetácea, Passiflora nitida e Passiflora cincinata, híbridos também interespecíficos de maracujás, todos eles têm grande potencial comercial aqui no Brasil. O maracujá produzido aqui é exportado para países europeus e latino-americanos, embora de forma incipiente. Ainda há um grande mercado internacional a ser desenvolvido e conquistado. Um passo importante para a produção de maracujá é a escolha da muda da semente. O agricultor pode escolher a melhor cultivar de maracujá para poder plantar dos diversos programas de melhoramento genético que existem aqui no Brasil. O maracujazeiro pode ser propagado por meio de sementes, estaquia e enxertia. Por ser mais barato e de fácil execução, o uso das sementes é o método mais comum. Além disso, as principais cultivares estão disponíveis no mercado, na forma de sementes. Na nossa prosa de hoje, o pesquisador da Embrapa, engenheiro agrônomo Fábio Gelap Faleiro, fala sobre a produção dessas mudas. Vamos pensar aqui no maracujá azedo, maracujá doce, maracujás silvestres, aí o pérola do cerrado, o sertão forte, que são algumas cultivares que a Embrapa já lançou. Todos esses maracujás, a produção da muda é por semente. Então, é o método mais utilizado para maracujazeiro, é o método da produção de muda por sementes. A gente tem alguns maracujás ornamentais, que aí a produção é feita por estacas, né, propagação vegetativa. Mas os maracujás frutíferos, vamos dizer assim, praticamente todos, o cultivo é feito por semente. É a regra hoje de produção de mudas. De que forma, então, a gente pode trabalhar o plantio? Você falou, então, que o melhor é produzir na estufa, isso só para a região sul ou para qualquer região? Por exemplo, para o Cerrado e para o Nordeste, já pode ir direto para o local? Olha só, a produção da muda, isso é uma coisa importantíssima. Toda muda de maracujá, ela deve ser produzida em ambiente protegido e, mais do que isso, em viveiros que tem o telado antiafídeo. O que é isso? É um telado que impede a entrada de vetor de viroses. A virose é uma doença muito séria em maracujá e ela não passa pela semente. Então, quando você coloca uma semente dentro de uma estufa, ela não tem virose. E aí o produtor de muda tem que impedir que entre, por exemplo, pulgão, cigarrinha, que transmite virose. Então, toda a produção de muda
quem for comprar muda, né, pronta para o plantio, deve trabalhar com viveiros idôneos que produzem essa muda dentro de um telado antiafídio, que impeça, então, a entrada de pulgões ou de vetores para as doenças. Agora, depois que produziu a muda, a gente tem experiências de sucesso de plantar maracujá dentro de estufa, como se planta o tomate, como se planta pimentão, hortaliças. Então, aqui no DF, por exemplo, né, que a gente tem um contato mais próximo, são próximas de 40 estufas de maracujá aqui na região, né? Então, o cultivo do maracujá em estufa foi mostrado que realmente tem viabilidade econômica, né? Tem alta produtividade, você tem menos problema com praga e doença, não molha a planta, né, que está dentro de ambiente protegido. Isso tem implicações muito positivas para pragas e doenças e também para facilitar o processo de polinização. Você não molha o pólen, não molha a flor, e isso aumenta o vingamento dessas flores. Então, a produção em estufa de maracujá já é uma realidade no Brasil. Tem alguns produtores investindo nessa linha com ótimos rendimentos. Ou seja, o que vai se investir na estrutura da estufa e manutenção, economiza-se, então, com insumos contra pragas e doenças, basicamente. Ah, sem dúvida. Tem essa economia, logicamente que o investimento é maior, né? Você vai imaginar que você vai ter uma estrutura de ferro, tem o plástico, né? Tem que ter um sistema de irrigação, né? Porque dentro da estufa o sistema de irrigação é crucial, né? Então o investimento é maior, mas aí o produtor vai ganhar em termos de resistência, mas principalmente em termos de produtividade e qualidade dos frutos. Você imagina um fruto dentro de uma estufa, é um fruto brilhante, sem problema com praga e doença. Então, o produtor também ganha, não só na produtividade, mas no valor comercial dos seus frutos, tanto de maracujá doce quanto de maracujá azedo. Então, é uma alternativa, né, de você intensificar o uso da terra. A gente sabe que no Brasil existem mais de 5 milhões de propriedades rurais, né? Muitas delas são pequenas. Então, é importante que o produtor tenha alternativas de cultivo que permita ele um bom retorno financeiro em uma pequena área. E o uso de estufas, por exemplo, é uma alternativa interessante. Logicamente que a gente sabe que nós temos que melhorar muito a questão de políticas públicas para esse produtor ter acesso a crédito, né? Então, mas eu acho que é uma perspectiva de política pública também para incentivar esses pequenos produtores a terem um retorno financeiro interessante e, mais do que isso, né, terem dignidade na sua atividade no meio rural. E a gente continua essa prosa aí depois do intervalo. Fique por aí, hein? Ensinar você a continuar recebendo as informações pelo nosso canal youtube.com/Paracatu Rural. Se você recebeu o nosso link no seu WhatsApp, você vai clicar nessas letrinhas em azul aqui no finalzinho, que é o link do vídeo. Automaticamente seu aplicativo YouTube vai abrir no vídeo que você vai estar assistindo. Desta forma, você vai clicar em inscrito, aqui eu já estou inscrito, ele vai estar em vermelho possivelmente, e clica nesse sininho aqui também para você estar recebendo as notificações. Quando você clicar em sininho, vai aparecer aqui, ó, todas personalizadas ou nenhuma. Então você marca todas para você estar recebendo todas as notificações. Elas vão aparecer no seu aplicativo e também na sua página inicial, aqui, ó, caixa de entrada, vai estar aparecendo aqui as notificações, você clica e aqui você vai verificar os vídeos que a gente tiver publicado. Ok? Obrigado! O maracujazeiro é uma planta semilenhosa, trepadeira e escandente, e precisa de uma estrutura que lhe dê sustentação, proporcionando então uma boa distribuição das ramas e garantindo maior produção de frutos, além de facilitar os tratos culturais. Na cultura do maracujazeiro existem vários sistemas de condução conhecidos, como espaldeira vertical, espaldeira em T, espaldeira em cruz e a latada. Os sistemas de condução mais usados são a espaldeira vertical e a latada. Alternativamente, o maracujazeiro também pode ser conduzido e cultivado em cercas, pérgolas, muros, como também em árvores e arbustos, para a condução e sustentação das plantas. O sistema de condução em espaldeira vertical
é feito usando-se um único fio de arame liso galvanizado número 12, colocado então a 1,70 m até 2 metros de altura, no ápice dos mourões de madeira de boa qualidade, que devem ser colocados a uma distância máxima de 10 metros um do outro. A espaldeira vertical proporciona maior facilidade de construção e também boas condições para executar os tratamentos fitossanitários, adubação, irrigação, polinização manual, podas e, é claro, a colheita. O sistema de latada, ou caramanchão, que chama-se, é feito traçando-se então o arame a cada meio metro a 1,80 m de altura, suportados por mourões distanciados a cada 5 metros, permitindo o trânsito de pessoas e também de tratores de pequeno porte em seu interior, formando-se um telhado. Para suportar o peso dos frutos, o sistema requer esticadores e arame de boa qualidade, hein? Geralmente, as latadas devem medir entre 50 metros e 70 metros de largura por 80 metros a 100 metros de comprimento. A condução no tipo latada é ideal para pequenas áreas, como chácaras e quintais, e beneficia a produtividade na primeira safra, facilitando o controle do mato no seu interior. Esse tipo de condução é usado em regiões onde a cultura é replantada todos os anos, em decorrência de problemas de doenças nas plantas ou geadas, como na região sul do país. Geralmente, a latada protege os frutos contra os danos provocados por geadas. Embora apresente alto custo, essa despesa é compensada em regiões com elevadas populações de polinizadores naturais, alcançando maiores produtividades. Fábio Faleiro, pesquisador e especialista na produção de maracujás, explica essas formas de condução do maracujazeiro. O maracujá é uma planta, a gente chama de escandente, é uma trepadora, né? Então ela tem que ter uma estrutura para ela poder desenvolver, formar a sua estrutura de produção. Então, nós temos basicamente 2 sistemas mais utilizados no Brasil. Um que a gente fala, esse que você comentou, a latada, como se fosse uva, né? Você faz essa latada, um sistema. O outro sistema é a espaldeira, é como se fosse uma linha, né? Você tem os mourões, você passa em cima o arame, e esse maracujá vai desenvolver nesse arame, então, formando como se fossem paredes. Exatamente. Então, esses são os 2 sistemas mais utilizados para a condução do maracujá. Em Santa Catarina, por exemplo, o esquema da latada é muito utilizado lá naquela região, né? Aqui mais para cima, no Cerrado, no Nordeste, o sistema de espaldeira já é mais utilizado, né? Os sistemas têm vantagens e desvantagens, né? Cada um tem a sua particularidade, mas são 2 alternativas de condução das plantas do maracujá com várias experiências de sucesso, tanto com latada quanto com espaldeira. No próximo episódio, vamos falar então sobre essa série aí, né? Continuar nessa série sobre o maracujazeiro, e a gente vai falar sobre a irrigação do maracujazeiro. Portanto, não perca, hein? Fique por aí. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã